O Instituto Nacional de Meteorologia emite um alerta de perigo para tempestades que podem atingir Belo Horizonte nesta quinta-feira. Segundo o boletim, os volumes das chuvas podem chegar a 100 milímetros, além de ventos de 60 a 100 quilômetros por hora. O INMET alertou para o risco de corte na energia elétrica, queda de galhos de árvores, alagamentos e raios. Ontem, as fortes chuvas que atingiram Belo Horizonte provocaram alagamentos e inundações em ruas e avenidas. Na Pampulha, a barragem de contenção do Parque Lagoa do Nado se rompeu. A lagoa esvaziou completamente. Em entrevista coletiva, a Defesa Civil Municipal disse que a cidade se mostra preparada, mesmo com pessoas ilhadas e inundações. O acumulado de chuvas para novembro superou 100 milímetros na cidade e só ontem 70 milímetros caíram em poucas horas, segundo a Defesa Civil. O órgão disse que houve previsão de chuvas, mas eventos climáticos extremos, como o que aconteceu, são difíceis de prever com precisão. Logo após o temporal, uma coletiva de imprensa aconteceu no Centro de Operações da Prefeitura. O subsecretário de Proteção e Defesa Civil de Belo Horizonte, Coronel Valdir Figueiredo, falou sobre os números e a previsão para os próximos dias. Nós emitimos um alerta de chuvas que previa um volume entre 40 e 60 milímetros. Era o que os modelos matemáticos apontavam. Naturalmente, há uma variabilidade no comportamento da atmosfera e não há uma possibilidade concreta de prevermos eventos climáticos extremos como nós registramos nessa tarde em Belo Horizonte. São eventos de difícil previsibilidade, tanto da sua intensidade quanto dos pontos de impacto. Nós tivemos vários pontos de impacto na cidade, principalmente em razão de alagamentos e inundações. Felizmente, não tivemos nenhum registro de vítima, de pessoas arrastadas. A cidade, ela se mostra resiliente, porque nós percebemos que mesmo com os eventos que ocorreram nessa tarde em Belo Horizonte, a cidade, ela conseguiu retomar um nível de normalidade em poucas horas após esse evento extremo. Nós estamos com várias regionais aqui em estado de alerta para o risco geológico. É importante que as pessoas não permaneçam em locais sobre risco geológico, principalmente porque nós temos previsões de chuvas para os próximos dias. Até a próxima segunda-feira, há uma estimativa de volumes de chuva que podem estar entre 50 e 70 milímetros. A regional Venda Nova, onde fica a Vilarinho, foi a que mais choveu, 74,4 milímetros, o que é 31,5% do esperado para o mês. O secretário de Obras da cidade, Leandro César Pereira, explicou que a cidade estava preparada para eventos climáticos deste tipo, apesar das enchentes, e falou sobre os problemas na Vilarinho. O que a gente pôde observar é que a cidade resistiu bem. Obviamente que toda infraestrutura ela tem seu limite, o limite de operação, mas o nosso principal objetivo, a gente avalia que foi cumprido, qual seja, né, a gente não ter nenhuma vítima, nenhuma perda de vidas, né? É isso que a gente vem trabalhando, é por isso que as nossas obras, é para isso que as nossas obras se emprestam fundamentalmente para proteger a nossa população, para que a gente não tenha perda de vidas. E o que a gente observou hoje foi que as nossas infraestruturas tiveram um papel fundamental para evitar cenas e tragédias de pessoas que tivessem aí com suas vidas perdidas, né, que em tempos anteriores a gente observava isso com maior frequência. A gente já tem uma primeira infraestrutura ali na Vilarinho, uma caixa de captação, ela tem justamente, né, além dessa capacidade de melhorar essa confluência, ela serve também como uma caixa de reservação de água. Então, trocado em miúdos, né, se não tivesse aquela infraestrutura, toda a água que ali está contida estaria na pista de rolamento. Então, ali nós temos estruturas de mais de 2 metros de altura que tem essa funcionalidade hoje. Secretário, alguns ouvintes da Itatiaia ali na região da Lagoa do Nado chegaram a relatar que perceberam algum tipo de intervenção de obras da prefeitura recentemente, ali na barragem que acabou se rompendo. O senhor tem alguma informação disso? Houve algum tipo de intervenção, algo que pudesse estar relacionado com esse rompimento? Não teve nenhum tipo de intervenção que se relaciona, né? O que a gente observou, né, a gente vai apurar isso com mais detalhes, né, é que houve de fato um extravasamento ali na crista do barramento, né, mas não teve nenhuma intervenção que pudesse provocar esse tipo de atuação, não. Isso a gente tem tranquilidade. Segundo a Fundação de Parques, boa parte da água da Lagoa do Nado, que tem capacidade de 64 milhões de metros cúbicos, foi absorvida pela própria vegetação do parque, o que não causou maiores impactos. É o que diz o presidente da Fundação de Parques da capital, Gelson Antônio Leite. O mais importante é entender que ali é uma área permeável importante da cidade e pela a água que passou, quer dizer, o próprio parque conseguiu absorver muito dessa água e por isso que ela não
extravasou para além do parque. Secretário, existe algum sistema na lagoa para haver alguma vazão de água, principalmente em momentos que há chuva forte ou uma chegada de muita água no local? Existe esse sistema? Não existe? Ele falhou? A própria formatação do parque, ele está preparado, inclusive a parte superior para a parte inferior, ela consegue absorver. Repórter Edson Costa. 7h23, e a gente segue falando sobre as chuvas agora com o Clever. Estragos em decorrência da chuva também em outros pontos de BH e na região metropolitana. Quem chega com essas informações atualizadas é o repórter João Eduardo Santana. Bom dia, João. Oi, Kátia, bom dia. Confirmando 6h42, vamos a elas. Um salão de beleza na Avenida Doutor Álvaro Camargos, bairro São João Batista, região de Venda Nova, foi inundado pela água. Na porta do estabelecimento, um homem vestindo um colete salva-vidas utilizou uma corda para segurar um carro. No bairro Planalto, carros foram arrastados na rua São José do Jacuri. A enxurrada derrubou o muro de uma casa e o portão de outra. Na região do Barreiro, corpo de bombeiros acionado para socorrer uma vítima de alagamento. Outra guarnição seguiu para o bairro Coqueiros, região noroeste, para resgatar uma mulher que ficou presa em uma loja onde o nível da água estava subindo. No bairro Maria Gorete, região nordeste da capital, carro ficou pendurado sobre outro após a passagem de uma enxurrada. Também em Venda Nova, muro caiu sobre uma residência na rua Davidson Pimenta da Rocha, altura do bairro Jardim dos Comerciários. Os bombeiros fizeram a retirada de 2 crianças e um idoso que ficaram presos numa casa. Ninguém se feriu. Inundações também registradas em Sabará, região metropolitana. Corpo de Bombeiros registrou por lá ao menos 6 chamados por pessoas ilhadas na cidade. Não houve registro de feridos. Por fim, em Nova União, também na região metropolitana, um motorista de ônibus de 45 anos morreu após ser atingido por um raio. De acordo com o Corpo de Bombeiros, a vítima pilotava uma moto na comunidade do Baú quando foi alvo de descarga elétrica. O corpo foi encaminhado para o Instituto Médico Legal aqui de Belo Horizonte. Por fim, Kátia, informação importante que chega agora da Defesa Civil da capital mineira. 6 regionais da cidade estão em alto risco geológico nas próximas horas. São elas: Venda Nova, Norte, Pampulha, Barreiro, Leste e Nordeste. Repetindo: Venda Nova, Norte, Pampulha, Barreiro, Leste e Nordeste, regionais que estão em alto risco geológico. Outras regiões também com reflexos nesta manhã de quinta-feira: Pampulha, Venda Nova, Norte. O Clever Ribeiro, que já esteve na Lagoa do Nado nesta manhã, fala agora de um desses pontos, né, Clever? O que você destaca pra gente agora? Pois é, Kátia, agora sim, falamos ao vivo aqui da Avenida Vilarinho, bem ao lado do Piscinão, nessa bacia de contenção aqui da Vilarinho, que comporta cerca de 10 milhões de litros de água, mas nessa quarta-feira não comportou e aí essa bacia transbordou, o que causou um caos aqui na região. É muita destruição. Um pouco mais cedo a gente rodava aqui pela Álvaro Camargos, também Vilarinho, e percebemos, né, todos os cenários dos mesmos anos anteriores. Os moradores, também os comerciantes limpando as calçadas, tirando todo o barro da loja, da porta de casa, porque muita água desceu aqui nesse bacião da Vilarinho. A estrutura não comportou e aí sim acabou transbordando. Olha só, a gente percorreu também diversas ruas pela região do bairro Planalto. Lá também muitos alagamentos foram registrados, inclusive os moradores também estão na bronca com toda a situação. Caiu o muro da casa de uma senhora lá em uma rua mais plana. Ela dizia que a situação ficou muito ruim. Caiu, na verdade, né, 3 muros, o primeiro da casa dela e os outros 2 das casas do fundo. A água saiu arrastando tudo e de fato complicou a vida do morador, do motorista nessa quarta-feira. A gente teve também, como você bem disse, Cátia, um pouco mais cedo, lá no Parque Fazenda Lagoa do Nado, e lá com as imagens do nosso cinegrafista Anderson Porto, por meio de um drone, ele conseguiu visualizar de fato como é que está a situação dessa represa agora. O que a gente pode dizer? Para quem está no rádio, eu vou descrevendo: o lago está totalmente seco e, claro, aquela cratera enorme, porque uma rua, né, de fato, quem conhece o parque vai localizar uma rua um pouco mais estreita, calçada, e aí a água artificial, né, do lago, a água do lago artificial acabou se encontrando com algumas nascentes, e aí sim ocorreu essa grande vazão do volume de chuva, e
a barragem, né, lá do Lagoa do Nada acabou não comportando e inclusive a Avenida Pedro I precisou ser interditada por alguns momentos para que de fato a segurança pudesse voltar e aí sim o motorista transitasse nos dois sentidos, né? Belo Horizonte, hipercentro de BH e também no sentido bairro em Venda Nova. Claro, a gente continua percorrendo aqui a Vilarinho, toda a região Venda Nova, a UPA Venda Nova também foi palco aí de um resgate de um taxista, situação muito complicada nessa quarta. Outro que acompanha a situação do pós-chuva é o repórter Oswaldo Diniz, está na região nordeste da capital, no bairro Maria Gorete. Situação muito complicada por aí, muita lama ainda, né, Oswaldo? Bom, nós voltamos a falar daqui da Rua Coqueiros, no bairro Maria Gorete, na região nordeste de BH. E eu tô com o senhor José Domingos da Paixão, que infelizmente é um retrato de como a chuva, né, pode trazer transtornos e prejuízos quando não há estrutura para poder suportar essa força pluvial. Ele tem 61 anos, vai fazer agora, no próximo domingo, 61 anos de idade, recebeu infelizmente um presente antecipado de aniversário que ninguém gostaria de ter. Ele perdeu tudo na casa dele. Ô, seu José, o senhor trabalha com o quê? Eu trabalho com auxiliar de limpeza, faço limpeza no colégio Leonora Perio 7, lá na Bernardo Vasconcelos, Cachoeirinha. E o senhor chegou em casa do trabalho e viu o cenário. O senhor consegue lembrar o que o senhor viu? Quando eu cheguei na minha casa, por volta de 5 horas da tarde, mais ou menos, aí já encontrei a minha esposa aqui com o vizinho aqui, com tudo alagado aqui, tudo cheio de água. O cenário foi esse aí que eu encontrei. Cama boiando, colchão boiando, geladeira boiando, fogão boiando, os mantimentos, tudo boiando, tudo. Perdi tudo. Quando eu cheguei aqui, a sua esposa ainda limpava com um rodo o feijão que estava espalhado no chão e o seu filho, que é um garotinho, tá deitado num colchão improvisado ali e consegue dormir o sono da criança. A criança tem sono pesado ainda consegue dormir em meio a isso tudo. Mas, infelizmente, não salvou nada na sua casa. Não salvei nada, meu amigo, nada. A única coisa que eu consegui salvar até agora foi um fogão que quando eu cheguei, aí a primeira coisa que eu lembrei foi de tentar limpar o fogão para ver se conseguia salvar, mesmo porque para fazer o Toddy dele, que ele toma Toddy com leite, né? É o alimento dele preferido, é o Toddy com leite. Aí eu fui tentar salvar e consegui salvar o fogão. Foi a única coisa que eu salvei até agora, que o resto não salvei, não consegui salvar nada, perdi tudo. Um pai de família é um corte no coração, né, meu irmão? Nossa, um corte só não, isso é um final de carreira, vamos falar assim, final de carreira. São 20 anos que eu tenho aqui em BH e 20 anos de trabalho que consegui perder agora em uma hora de relógio praticamente. E a gente percebe que não só a casa do senhor foi atingida no lote, tem outros 4 imóveis e caiu até muro. O prejuízo também foi grande em outros lugares aqui. Foi grande. Tem nossa vizinha aqui que caiu a parede da casa dela, que no quarto dela lá, onde você pode presenciar ali, ó, o muro aqui do fundo aqui também, onde caiu tudo aqui também. Tem aqui o rapaz aqui, tem o carro dele aqui, cheio de água aqui. A vizinha aqui da frente aqui também perdeu tudo, saiu de casa, que foi dormir na casa da mãe dela. E o cenário que é esse. O senhor acredita que alguma alma caridosa possa ajudar? Como é que está a cabeça do senhor frente à recuperação desse prejuízo? Porque felizmente o senhor está saudável, pode trabalhar, a sua família não sofreu nenhum tipo de ferimento, né? Tá todo mundo ileso, mas o impacto é forte. Como é que o senhor está pensando para tentar recuperar disso? Mas o que eu estou pensando primeiramente é o seguinte, arrumar um lugar seguro para mim morar, botar a minha família de baixo, né? Para poder a gente, primeiramente, Deus, ver se Deus abençoa nós, que nós reerguer ou achar uma ajuda de alguém para poder estar dando ajuda a gente, até mesmo o próprio governo mesmo, né? No termo de moradia, que a gente não tem moradia, a gente vive de aluguel. O que eu peço mesmo é mais moradia, porque saúde, graças a Deus, é o que resta pra gente ainda e o resto nós corre atrás, né? Boa sorte, senhor.